Boa noite na paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Neste momento eu quero dizer que tivemos por uns dias sem transmitir lives, devido a alguns probleminhas, mas louvamos a Deus por mais este momento, esta oportunidade que aprove a Ele nos conceder para estar juntamente com você em mais uma live. Quero convidá-los a curvar a sua cabeça e orar juntamente comigo neste momento. Querido Deus, nosso Pai Celestial, quero te louvar por mais este dia de paz que o Senhor nos tem dado, por entendermos plenamente que a nossa suficiência ela vem do Senhor nosso Deus. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, tem cuidado de nós e tem nos feito prosperar em Ti. Te agradeço pela vida dos nossos familiares, te agradeço pela vizinhança que temos, te agradeço por este momento em que o Senhor preparou para estarmos meditando na Sua palavra. Quero pedir ao Senhor, desde já, as Suas bênçãos em favor de todos quantos estão nos acompanhando nesta live, que as Tuas bênçãos possam se expandir sobre a vida, família de cada um deles. Que o Senhor nosso Deus continue conosco e que a inspiração do Teu Espírito Santo venha sobre mim, para que eu possa, de forma sadia, salutar, sem distorcer a Tua palavra, trazer uma palavra do Teu coração ao coração dos ouvintes. Assim, Senhor, continua a nos abençoar. Peço tudo a Ti, em o nome bendito de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Nesse momento eu quero convidar a jovem Yasmin para apresentar ao Senhor nosso Deus uma canção neste momento. Pai Senhor, divino companheiro do caminho, Tua presença sinto logo ao transitar, e Tu já dissipaste todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Muito bem, ouvimos aí uma canção
que com certeza é um convite para o nosso Deus ficar de forma permanente em nossa casa. Queridos amigos e irmãos que nos acompanham, nós divulgamos um tema para esta palavra desta noite, para este momento com Deus, um tema bastante conhecido, mas não de tão fácil compreensão, mas assegurado na palavra de Deus e penhorado à subordinação do Espírito Santo. Estamos subordinados a Ele. E confiando no que temos aprendido ao longo dos nossos 41 anos de fé cristã que temos, iremos trazer uma palavra que cremos ser do coração de Deus ao vosso coração. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no texto do qual nós tiramos a base para a nossa palavra de hoje. No livro de Apocalipse, livro escatológico do Novo Testamento, onde narra os fatos com respeito às coisas futuras. Capítulo de número 3, no versículo de número 14 em diante. Mas antes de lermos esta referência, da onde nós sugerimos a temática, lá, Odisseia, a igreja que deixou Jesus de fora, para que haja uma melhor compreensão, eu quero ler o que está no versículo de número 19, aí de Apocalipse, mesmo no capítulo. Apocalipse, capítulo de número 19, aliás, primeiro, versículo 19. Quando está escrito assim: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Para se entender Apocalipse, nós precisamos entender este versículo 19 do capítulo 1. E podemos dizer que a visão das coisas futuras que Deus revelou a João na ilha de Patmos, elas estão divididas em 3 fases ou em 3 partes. Sendo que a primeira corresponde às coisas que tens visto. Esta primeira parte, as coisas que tens visto, corresponde ao que está escrito no capítulo 1 de Apocalipse, as coisas que João viu. E as coisas que escreve as coisas que tem visto e as que são. A mensagem que nós iremos trazer hoje está dentro dessa segunda parte, ou fase, que é as coisas que são. As coisas que são corresponde à era da igreja, desde o seu início, há mais de 2000 anos atrás, até
o arrebatamento da igreja, com o qual se desencadeará ali a grande tribulação. Então, as coisas que são as coisas que aconteceram do período histórico da igreja e estarão acontecendo simultaneamente até o arrebatamento da igreja, quando desencadeará a grande tribulação, que aí entra a terceira fase ou parte divisória da visão de Apocalipse dada a João, que é as coisas que depois destas hão de acontecer. As coisas que depois destas hão de acontecer são as coisas que acontecerão após o arrebatamento da igreja, como podemos ler em Apocalipse também, capítulo 4, versículo 1, 1 e 2. Quando o versículo 1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Amém. Somente até aqui, só para os irmãos entenderem, o amigo entender, as coisas que depois destas vão acontecer. Destas quais? Destas que são, que é que nós estamos inseridos nela. Então, observamos que essa terceira parte, as coisas que depois destas vão de acontecer, elas só acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Observe que podemos até de uma certa forma associar no capítulo 4 que quando acabam as coisas que são, que é o período da igreja na terra, antes da tribulação, que esse período ele culmina com o arrebatamento da igreja, então se inicia dentro da visão apocalíptica a João as coisas que acontecerão após o arrebatamento. E a primeira coisa que João vê no capítulo 4 é os céus abertos. Observemos também que ele ouve uma voz de um som como de trombeta, a semelhança do que vai acontecer no arrebatamento da igreja. E no versículo 2, na primeira parte, na parte A, podemos dizer assim, ele foi arrebatado em espírito. Também podemos dizer aqui, uma alusão ao arrebatamento. Então, a partir do capítulo de número 4, que vai até o capítulo de número 22, o último capítulo de Apocalipse, corresponde à terceira parte de Apocalipse. Então, a primeira parte são as coisas que João viu, que era para ele escrever as coisas que são, que ainda estão acontecendo. Hoje nós estamos inserindo nela. E do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse, que é a última parte, é os acontecimentos pós-arrebatamento da igreja. Dito isto, eu quero convidar você a lermos o texto que nós colocamos como referência, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 a 22, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fora frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas,
e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dentro desse texto, nós usamos o versículo de número 20 para trazer essa temática sugestiva. Laodiceia, a igreja que deixou Jesus de fora. Nós observamos e temos visto, e confesso que também usei muitas vezes esse texto, para esse versículo especificamente, Apocalipse 3:20, para nos referir a uma mensagem evangelística, diretamente ao pecador. Eu não estou dizendo que em algum caso não se pode aplicar, mas esse texto e o seu contexto nos deixa bem consciente disto, que ele está se referindo aqui ao Senhor Jesus, à igreja, ao seu povo. Se ele está à porta desta igreja a bater, é porque esta igreja o deixou de fora dela. Por isso, o tema bastante sugestivo. Mas de antemão, quero dizer a vós outros que nós não vamos nos deter apenas neste versículo, nós iremos ver todo o contexto que envolve, ou todo o texto que envolve esta carta à sétima igreja da Ásia Menor, que é a igreja de Laodiceia. Observemos, queridos, que esta igreja, como tantas outras, as tantas outras 6, que fazem um conjunto de 7 igrejas da Ásia Menor, elas não são apenas estas cartas direcionadas especificamente somente àquelas igrejas. Elas têm um efeito além. As cartas endereçadas àquelas igrejas existentes naquela época, sim. Mas elas, suas palavras proféticas, elas se estendem aos demais períodos da era cristã, ao período da história da igreja na terra. Cada igreja daquela corresponde a uma era da igreja de Cristo na terra. E nós podemos observar que o teor das mensagens de Cristo a estas igrejas da Ásia Menor, elas recheadas de palavras proféticas, correspondente à igreja até os fins dos tempos. Nós podemos observar, estudando a história da igreja, nós detectamos, percebemos que o 2º capítulo e o 3º capítulo de Apocalipse, eles falam e nos deixam entendidos que esta que nós vivemos agora é a última era da igreja. No entanto, ao analisarmos as 7 cartas que correspondem à nossa história como igreja, nós percebemos algumas baixas dentro da igreja que foram acontecendo durante esse período histórico da igreja.
E nós queremos mencionar aqui, citando apenas os nomes destas igrejas que correspondem a um período. O primeiro período da história da igreja, representado em Apocalipse 2, de 1 a 7, que é o período da igreja representada pela igreja de Éfeso, nós observamos que naquele período que corresponde à história da igreja, ela perdeu o primeiro amor. A igreja, ela perdeu a sua essência de amar, o primeiro amor por Deus e por sua obra. Vemos no segundo período da história da igreja, representado pela igreja de Esmirna, no capítulo de número 2, versículo 8 a 11, que aquela igreja de Esmirna, que representa outro período da história da igreja cristã, ela perdeu a sua força. Então são algumas baixas que ocorreram na história da igreja, representadas nessas igrejas da Ásia Menor. E em terceiro lugar, outro período da história da igreja representado na igreja de Pérgamo, conforme Apocalipse 2, 12 a 17, nós observamos que aquela igreja, nesse período, a igreja perdeu a santidade. Deixou de ser uma igreja genuinamente sadia, santa, se contaminou. E no quarto período da igreja, representado por Tiatira, já nos versículos de número 18 a 29, do capítulo 2 de Apocalipse, nós observamos que a igreja ela se tornou uma igreja profana. Ela profanou o sagrado. Outra baixa nós vemos no quinto período da história da igreja, representado pela igreja de Sardes, já no capítulo 3 de Apocalipse, versículos 1 a 6, que essa igreja de Sardes, ela se tornou uma igreja morta, apesar de ter o nome de igreja que vivia, de igreja viva, mas era uma igreja morta, outra baixa na história da igreja. Mas no período sexto da história da era da igreja cristã na terra, representado pela igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7 a 13, nós observamos que Deus colocou uma porta aberta diante da igreja neste período, que é a porta aberta para a expansão da mensagem do Evangelho. Esta porta que ninguém pode fechar. E quando olhamos para o sétimo período da história da igreja, representados agora na igreja Laodiceia, que de antemão quero dizer representa a igreja da atualidade, nós deixamos Jesus de fora. Nós colocamos Deus para fora da igreja. Mas ainda, para fecharmos, adentrarmos aqui ao nosso contexto de Laodiceia, nós vamos observar, aqui trazendo algumas informações sobre Laodiceia. Laodiceia, ela era uma cidade que ficava entre duas grandes cidades importantes daquela época, da região da Ásia Menor, ali na Ásia Menor. Ela ficava num vale do rio Lico, e ficava ali entre duas cidades famosas, que dentre elas é a cidade, aliás, elas são a cidade de Colossos, conhecida pelas suas fontes de águas refrescantes, águas que refrescam, e também Hierápolis, ao norte. Colossos ficava ao sul, Hierápolis ao norte, e esta cidade
era conhecida, Hierápolis, ela era conhecida como a cidade das águas, das fontes termais, das fontes térmicas, sendo que estas águas, elas tinham o poder de curar. E o que eu quero dizer a vós outros neste momento é que Laodiceia, dentre as outras 6, a 7ª igreja da Ásia Menor, ela se destacava pela sua riqueza. Ela era muito famosa, ela se destacava entre as demais pelas suas indústrias, pelas suas indústrias também bancárias, pelos seus bancos, pelas suas lojas que produzia finas roupas, suas fábricas de lã, e pelo seu famoso colírio, procedente daquela cidade. No entanto, queridos, o Senhor Jesus Cristo, naquela revelação a João, ele se utiliza de tudo que envolvia na sua área geológica, econômica, aliás, geográfica, econômica, natural, do contexto local de Laodiceia. Ele usa do pressuposto do que era comum e que acontecia, ele usa dos artifícios, dos materiais, das informações, de algo que era do conhecimento do público, para fazer entendida a sua mensagem para aquela igreja de acordo com o contexto cultural daquela cidade. E nós observamos que, quando Jesus se refere àquela igreja, ele se refere usando os termos conhecidos popularmente àquela comunidade. Quero dizer aos irmãos que, quando a carta direcionada à igreja de Laodiceia, está se referindo à igreja de Cristo que estava em Laodiceia. Laodiceia era a cidade, certo? Então, queridos, antes de nós contextualizarmos isto, eu quero dizer aos irmãos que, segundo o estudo que fizemos e o entendimento que já adquirimos ao longo da nossa vida cristã, o período correspondente a Laodiceia é o período histórico da igreja que se iniciara em 1900. E esse período se estende, como antecipei, até o período do arrebatamento da igreja, pois o arrebatamento da igreja dará início ao período tribulacional, 7 anos de tribulação, que assim pode ser dividido em 2 fases, os 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Então nós observamos que o significado de Laodiceia significava direito dos leigos, direitos dos humanos. E podemos dizer que a igreja de Laodiceia era a igreja dos direitos humanos. Era a igreja em que os seus membros, os leigos, se acham cheios de razão, de direitos, de conhecimentos, sendo que, usando desses direitos, das prerrogativas do direito que eles são confiados, eles têm o poder de contratar, de pedir, de exigir pastores para si, ou também de mandar embora os seus pastores. Será se nós não nos identificamos na atualidade hoje realmente como a igreja de Laodiceia? Isso não confirma o que eu disse, que a igreja de Laodiceia corresponde à igreja dos dias atuais? Ou será que isso não tem acontecido por aí?
Igrejas que colocam o pé na parede e dizem: não aceito pastor fulano de tal, eu só aceito fulano e ciclano. Exigem pastores, até fazem montinho para mandar pastores embora. Infelizmente, isto tem acontecido. Mas verdadeiros crentes, eles não agem assim. Não agem assim. Porque tem dentro de si o verdadeiro temor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas, infelizmente, isso acontece. Então, observemos que esse período desta igreja, observamos que todo mundo se tornou esclarecido, surgimentos de diversas escolas teológicas, todos têm acesso ao conhecimento bíblico-teológico. Nesse período, nós observamos que o legalismo começou a entrar na igreja, tem subido aos púlpitos da igreja. Temos visto isto acontecendo no meio da igreja. Vemos que muitos têm tido o poder de querer julgar entre quem eles devem aceitarem como pastores ou quem eles não querem como pastores. Mas, queridos, nós observamos que há, nesse período da igreja de Laodiceia, um espírito de corrupção que adentrou esta igreja. Então, neste período, a teologia, ela começou a ser criticada, bíblica e historicamente, e cientificamente, filosoficamente. As escrituras passaram a ser criticadas. Infelizmente, estas coisas têm acontecido ao longo do período da história da igreja, que tem culminado na igreja dos dias atuais, a igreja de Laodiceia. A igreja tem se envolvido e entrado por esse caminho do relativismo, do legalismo, e por isso não tem sido a igreja que merece elogios. Se nós observarmos, as outras 6 igrejas, elas tiveram repreensões. Sim, elas foram aconselhadas. Sim, elas tiveram promessas de recompensas. Sim, mas a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio como as outras 6 receberam do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se entregou ao ego elevado, à soberba, lhe subiu a mente. E tais membros da igreja de Laodiceia se tornaram pessoas aquém do verdadeiro sentimento de cristão, separado, divorciado do verdadeiro sentimento de servos de Cristo. Se acharam autossuficientes. Porém, a Bíblia Sagrada, apesar desses confrontos, dessas indagações, ela é digna de toda aceitação. E ela não está sujeita a críticas. É o livro por excelência. É o maior best-seller da história da humanidade. É o livro que tem vida própria. É o livro que subsiste pelos séculos. Os demais livros, eles tendem a ruírem, a perderem a sua essência. Mas a Bíblia Sagrada, ela permanece viva. Louvado seja Deus. E é inerrante, é infalível. É a